Eu sempre digo aqui que é muito bom ser família com você. E ver a família reunida, então, no domingo é muito bom. Só não tem a galinha caipira. Aqui no interior tem, né? Galinha caipira. Mas só de estar junto já vale, já é muito bom. Nós ainda estamos com todos os procedimentos de prevenção ao combate ao Covid, mas longe é bom, mas presencial é melhor ainda, né? Ver o rostinho de pertinho, nossa, isso não tem preço. Que bom que você veio. Nós estamos aqui na série, como nós oramos aqui agora há pouco, sobre o perdão. Pastor Wagner teve abertura, logo em seguida, na quarta-feira, Deus já me permitiu estar aqui pós-Covid para falar sobre o que Deus tem colocado no meu coração, para a igreja, para você, com os desafios que nós temos ainda para poder vencer na vida cristã. Aí logo em seguida veio a pastora Nerilene no domingo, e hoje estou eu aqui. Ainda tem mais alguns pregadores, né? Tem os seminaristas aí nas quartas, tem o pastor Eltinho, teve aqui quarta passada, foi uma bênção, nosso amigo de seminário, né, meu amor? Que bênção. E agora colega de ministério, palavra abençoada dele. Nós temos ainda uma pessoa internacionalmente famosa lá em casa, né, meu amor? Para poder trazer a palavra no domingo, no último domingo do mês. Nós estamos aí, sentido de Deus, que Deus tem preparado a gente para receber muita coisa. E você hoje vai entender mais um pouco dos entraves, das dificuldades que o perdão ou a falta dele gera nas nossas vidas. Você vai entender muita coisa. E eu nem vou entrar ainda na questão somática, do quantas pessoas já atendi purulentas, sabe assim, purulentas, vazando assim na pele, psoríase, sentindo a pressa. E a gente foi conversar, o Espírito Santo foi mostrando, a gente foi orando, e no segundo atendimento, eu me lembro pelo menos de 2 casos agora, recentes, que Deus assim, arrancou a raiz de amargura e trouxe cura de dentro para fora, e aquela pele purulenta que não tinha cura, uau, Deus limpou aquela lepra e levou embora. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Aliás, teve o preço, e o preço foi lá na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos entender profundamente. Nós falávamos hoje de manhã com os homens, no nosso grupinho dos bolinhas, né? E a gente estava falando sobre a experiência do prego, né? E aqui no nosso meio tinha gente da construção civil, profissionais da construção civil, empreendedores da construção civil, e a gente estava falando sobre bater o prego numa madeira. Você pode até tirar o prego, mas a marca fica. Isso acontece nas nossas vidas, nesse cenário do perdão, nessa história do perdão. Eu quero encorajar você hoje a abrir o seu coração, para que o Espírito Santo possa trazer à memória coisas que você precisa perdoar e coisas que você precisa pedir perdão. E quando você faz isso com o coração aberto, se prepara. Porque se você vai até Ele em busca de uma resposta, Ele não pode te lançar fora. Ele não pode rejeitar aqueles que o buscam. Uau! Promessa de Deus para mim e para você. Independente do que você tem feito, vá aos pés da cruz. Se prepare. Você está preparado? Você está pedindo o Espírito Santo para falar com você aí? Se não fez isso, faça. O Espírito Santo fala comigo. Eu estou cansado de viver da mesma forma. Eu quero experimentar algo novo da parte do Senhor, seja na vida espiritual, seja nos meus relacionamentos. Sou uma pessoa sozinha, não tenho amigo, não consigo conviver com ninguém. Ninguém me serve e eu não sirvo para ninguém. Eu sou autossuficiente. Uau! O último que fez assim, que pensou assim, não tá, caiu do céu.
E diga-se de passagem, quando alguém dizer para você, nossa, você caiu do céu. Eu não. Quem caiu de lá não teve boa fama. Eu posso ter sido enviado de Deus na sua vida. Aí é diferente, aí eu concordo, aí eu aceito. Aí é bom para mim. Aí você está dizendo algo legal. E aí você aproveita e fala que quem caiu do céu, gente? Satanás. Foi isso que Jesus disse. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Quando alguém disser, então, já aconteceu com você? Levanta a mão, deixa eu ver. Caiu do céu, misericórdia. Achei que era só comigo, o povo achava que era só eu. Estava achando até que tinha alguma coisa errada comigo. Será que eu estou de chifre, gente? Não estou sabendo? Me conta esse negócio. Aí eu complicando mais a situação. Mas é interessante você saber isso. E você entender o que a pessoa quis dizer, claro, mas pode de uma maneira sutil, amigável. Não num evangeliquez, né? Que a gente tem que tomar cuidado com isso. Que as pessoas que falam sobre isso, às vezes elas não têm noção teológica. Aí você vai, que crente rato, vai encher a paciência, querendo uma aula teológica, escatológica. A pessoa, ó, tá doido, foi agradecer a pessoa, ela ainda vem me encher a cabeça. Pede sabedoria. E Deus vai te dar com liberalidade. O texto de Tiago diz isso. E foi com esse propósito que ele te enviou. Foi por esse propósito que ele te alcançou. Para que você seja um evangelista. Para que você seja um portador de boas novas. De esperança. Aonde você botar a planta dos seus pés em nome de Jesus. Porque para espalhar notícia ruim, falar de coisas ruins, tá assim, né? Mas nós também podemos nos unir para ser instrumento de Deus. Quero usar aqui um texto como base para a nossa reflexão, que a pastora Neném já citou aqui. E a gente vem preparando vocês para isso, né? Pode ser que você ouça o mesmo texto, mas nós somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus para ressaltar algumas coisas que nós somos incomodados, sentimos de Deus até mesmo de usar as mesmas palavras, de usar o mesmo texto, porque na nossa concepção, daqueles que se colocam à disposição de Deus para ministrar a palavra, parece que a gente tenta ir por um caminho, mas o Espírito Santo fala assim, ei, volta aqui, tecla nessa tecla novamente, fala sobre esse assunto novamente. Então pode ser que você se sinta assim, mas tenha a certeza, as pessoas que vêm para cá, elas oram e falam com Deus, e às vezes tem umas que ficam o mês inteiro, ai meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o Espírito Santo está falando nisso, mas eu estou assim ainda inseguro, como é que eu vou fazer? Abra a boca, deixa Deus falar o que Ele tem para falar. Se Ele quer falar, Ele vai falar, e tem muita gente sedenta, desejosa de ouvir. Então se prepara. E o texto que eu estou querendo fazer menção é de Mateus capítulo 18, o verso 21 em diante. Mateus 18, do 21 em diante. O texto diz o seguinte. Aí, Pedrão, é nós. O texto diz o seguinte. Mateus e Pedro, tem para mais ninguém, tem? Então Pedro chegou perto de Jesus e disse, e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Se você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo,
trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. 25. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos. O empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. Então, o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudir, dizendo: paga o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse o que devia. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu te perdoei. Por isso é o quê? Tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. 35. Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Uau! Misericórdia. Incisivo. E o que o Espírito Santo vem falando comigo é sobre o ciclo do perdão. E a gente tem tratado disso com os homens, nós temos tratado disso em alguns outros momentos, nós temos tratado disso frequentemente nos atendimentos no consultório. A importância dessa questão do perdão e o que isso provoca. Em um de seus livros, Edin Cole conta a história de um pai que era alcoólatra e ele tinha entregado a vida a Cristo. E aí ele chegou para o pastor e pediu: pastor, vamos orar pelos meus filhos? Eu quero que eles entreguem a vida deles para Jesus, eles comecem uma nova vida, eles tenham a oportunidade de começar de novo como eu comecei, saindo do alcoolismo também, como eu saí, como eu fui transformado por Deus. Eu desejo que eles também sejam transformados. E aí, nesse momento, o pastor pergunta para ele: querido, você já pediu perdão aos seus filhos pelo tempo que eles viveram com você, sendo você ainda alcoólatra? E ele estava de cabeça baixa, ele ficou. O pastor entendeu que talvez ele pudesse não ter ouvido e perguntou de novo: você já pediu perdão pelo erro, pelo sofrimento que você causou a eles, a sua esposa, as pessoas que estavam ali? Aí ele confessou dizendo que não. E aí, esses filhos detestavam o vício do pai. E por detestar tudo aquilo que o pai fazia de errado com eles, eles replicaram aquilo na vida deles, inclusive o vício, os maus tratos e tantos outros erros, como a agressividade,
Então você talvez está se pegando fazendo as coisas que você detestava, que seu pai e sua mãe faziam com você, as pessoas que cuidavam de você fizeram com você. E você sente tanta dor, tanto ressentimento, e olha para suas mãos e vê as mesmas atitudes. Agora, o Espírito Santo lança luz na sua vida, nessa escuridão de sofrimento, para que você comece a perceber algo tremendo que você pode estar vivendo, porque não perdoou as pessoas que te causaram esse sofrimento que você faz com os outros. Eu me lembro agora de algo impactante. Prestando serviço, atendendo um cliente essa semana, numa das consultorias, a pessoa estava dirigindo a mim com um tom de voz lá em cima. E eu deixei que ele completasse a frase até onde meus ouvidos aguentavam. E eu disse para ele: olha, se você ainda não notou, o seu tom de voz está me ferindo os ouvidos. Por que você está gritando? Estava só eu e ele dentro de uma sala. E a sala, acho que era 2x2, não mais do que isso. Mas porque ele se sentiu acuado, ele começou a gritar comigo. Eu esbocei um sorriso enquanto falava. Você não precisa... Eu estou assim, aparentando uns 60, 70 anos, mas eu ainda não fiquei surdo. Aí ele começou a entrar nessa da piadinha que fiz e repensou o que eu estava dizendo e automaticamente ele baixou o tom de voz. Aí sabe o que ele fez? Sabe o que nós fazemos? Sabe o que nós fazemos? A gente fala, arruma uma desculpa logo. Não, é porque eu tenho um ouvido assim, tenho problema de audição. Já aconteceu isso com você? Ou é só comigo? Ou só com as pessoas que estão próximas a mim? A gente pergunta, devolve, opa, está passando dos limites, está fazendo alguma coisa errada, sinaliza para o outro. Aí a gente dá aquela, aqui no interior a gente fala, dá aquela quiabada, né? Aquela escorregada para arrumar uma muleta. Não, o problema não é comigo, é com o ouvido. Não é que lá em casa todo mundo, minha mãe e meu pai só fala gritado, então nós fomos criados num ambiente que grita. Sim ou não? E a gente vai colocando culpa e desculpa em todo mundo, e menos olhar para a gente mesmo, para gerar algo diferente diante do que Deus tem apresentado para nós. E aqueles filhos também estavam fazendo isso. Eles detestavam o vício do pai, e ele nunca tinha pedido perdão. Talvez você foi abandonada, ou sentiu-se abandonada. E por isso carrega ódio, ira. Já fez de tudo para aplacar isso, mas não consegue se relacionar. Por quê? Porque sente-se rejeitado, rejeitada. E traz essas feridas desde pequeno. E todas as vezes que alguém diz não para você, para qualquer coisa, você é remetido naquela pessoa que você não perdoou ainda, talvez seu pai ou sua mãe, os seus avós, seja lá quem eram os seus cuidadores. E aí, aquela ira é disparada de novo, despertada de novo, e você reage de maneira assim, impulsiva, tempestuosa, grosseira, ou dispara, inverna na cachaça, como diz aqui no interior, e vai bebendo todas. Ou tem outros tipos de comportamento que eu poderia ficar falando aqui, que a gente já viu isso. Ou sente uma revolta, uma vontade de matar. E de tanto que serra os dentes, tem que ir no dentista, porque quebra. Fica mais caro ainda, fica com mais raiva ainda. A Bíblia diz: de um abismo puxa outro abismo. Um problema puxa outro problema. Se eu não quebrar esse ciclo também de problema, na busca do perdão, de liberar perdão para ficar livre, ou de pedir perdão para as pessoas que têm me sinalizado que eu preciso pedir perdão. Eu disse aqui no início, né, da série, e de vez em quando eu já citei isso de púlpito,
de algo poderoso que o Espírito Santo usou minha esposa para poder me ensinar. Que é o pedido de perdão. Amor, me perdoa. Hein? Estou ouvindo. O que é que você falou? Me perdoa. Eu não estou conseguindo. Fala para mim. Bem, me perdoa. Estou dizendo para você. Você está ficando surda. Não é possível. Estou aqui para te pedir perdão. Você não está escutando. Não me perdoa. Mas assim, agora eu ouvi. Mas você está pedindo perdão por quê? Além de pedir perdão, você daqui que eu falo por quê? Por quê? Não, você já sabe. Não me fala. Quero te ouvir. Crente, aprendeu os princípios da palavra de Deus. A gente chega para pedir perdão por atacado, não é? Deus perdoa por multidão de pecado, em nome de Jesus, amém. Na hora de pecar, peca no varejo. Senhor, que mulherzão, hein? Senhor, que carrão desse homem, queria ter um igual. Senhor, eu queria ter nessa empresa que esse cara tem. Eu queria ter o dinheiro que ele tem. A esposa chega e fala, bem, eu estou linda. Embrulho de jaca. Está pensando aqui. Mas está maravilhosa, bem. Você fica aí, que eu vou ter que ir lá, que eu estou já atrasado. Você fica que eu vou. Mas não estou entendendo, eu arrumei tão bonito. Mas aqui, demorou demais, você fica que eu vou. Vergonha. Mentindo. Mulher e homem, quando encontra os amigos, diferente pra caramba, né? Ei, linda, fofa. Norma cresceu, hein? Tá linda. Beijinho pra lá, beijinho pra cá. Tribufu. Engordou pra chuchu. Não acredito com aquele cabelo. Você viu o tom de maquiagem? Aquele sapato que não combina com aquele brinco. Não sei nem que ligação tem, mas arruma um negócio para botar defeito. Aí, encontra os homens. Ô, careca, barrigudo, você tá balufo, hein, cara? Passa lá, tá bom pra chuchu. Tá, detona o cara, acaba com ele. Depois sai. Cara, gente boa aqui. Ele, nossa, irmãozão. Não é? E essas coisinhas que a gente diz considera normal podem causar marcas. Como aqueles pregos que eu disse no começo. A gente nunca sabe como o outro vai estar de estima. E a gente lança. A gente eu até brinquei aqui hoje, né? De manhã com os homens. Eu prefiro fazer piada comigo mesmo do que deixar a oportunidade para os outros fazer. Eu já chego falando da minha careca, como um amigo meu que pirucou. Ei, piruquei, olha como é que eu fiquei bonitão. E ele está todo feliz. Mulher dele nova. Vou deixar nova não, rapaz. É bonitona, nem que seja colocar um peruquinha para ficar ainda mais ajeitado. E assim eu também faço minhas brincadeiras com os meus quilinhos que estão ficando aqui, meus pneuzinhos que estão aparecendo, vários anos de púlpito, então vai dando uns calos, e a gente tem que se cuidar. Mas percebe que brincadeiras podem gerar feridas profundas. E eu vou dizer para vocês, eu era mestre em criticar, em apontar problemas na vida das pessoas. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo, para com isso. Para com isso. Começa a se comportar de maneira diferente. Eu já era crente, gente. Eu tinha que ir entendendo isso. E começando a me posicionar de maneira diferente. E talvez isso esteja sendo relevante para você. Porque você fala com sua filha, você fala com seu filho, você fala com sua esposa. Você desfaz das pessoas próximas a você. E se fosse o José das Couves que estivesse falando mal, você não estava dando importância. Mas
alguém perto de você, quando fala, machuca, decepciona, marca. Tá gordinho, hein? Tá fofinho, hein? Era a última coisa que ela queria ouvir, escutar. E aí, você começa a ver que a sexualidade do casal começa já a cair, porque ela se sente desonrada, ela se sente ofendida, ela começa a ter vergonha do seu próprio corpo. E tantos outros problemas que você pode não entender que está causando com a sensibilidade, a falta de sensibilidade que o perdão precisa ter, precisa agir na sua vida. Se você faz um exame de consciência, qual foi a última oração que você fez confessando um pecado para Deus? Qual foi? Qual foi? Pensa aí. Tenta lembrar. Volta a fita. Os meninos de hoje em dia nem sabem o que é isso. A fita que a gente fala aqui, gente, é o play. Sabe aquele negócio assim, lá do YouTube? Que é a timeline do YouTube. Antigamente era a fita. Tinha que... voltava tudo. Rebobinar. Volta e assiste de novo. As suas orações. Tem pedido de perdão específico? Ou está naquela? Pode até ter, né? Mas tem aquela. Pela multidão do pecado que eu cometo, em nome de Jesus, amém. Um pecado, nós temos aprendido aqui, que um pecado só sai da sua vida através dos lábios, quando você confessa. E você precisa fazer isso. Se você quiser receber tudo que Deus tem para você, você precisa estar preparado para aquilo que Ele vai derramar na sua vida. Você precisa estar limpo. Isaías 1,18. Se alguém ainda não sabe, porque eu falo tanto de estar mais branco, mais alvo do que a neve, esse é o texto. E só o sangue de Jesus, o perdão que Jesus conquistou por nós, pode fazer isso. E é para lá que nós devemos ir, aos pés da cruz. Ele está nos esperando. Então, lembrando da história novamente, os filhos ou as pessoas à nossa volta se tornam iguais a nós nos nossos erros. E isso gera dor, destruição, discórdia, divisão, contenda, apodrecimento de dentro para fora. Sepulcro caiado. Está bonito por fora, mas podre por dentro. O ódio amarra o pecado a gente. E o antídoto disso é o sangue carmesim da cruz do Calvário. E aí você pode pensar sobre isso. Como posso dar conta de perdoar ele ou perdoar ela? A mesma pergunta a gente deveria se fazer. Como pode Jesus ter ido para a cruz por mim? Ah, mas ele era Deus. Eu sei que ele era Deus, mas ele também era 100% homem. E quando ele viu que a situação, ele falou ao Pai, conversando com Deus, o Pai, ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Também não foi fácil. Foi por amor. E Deus é amor. E se você ama e teme a Ele, um dos frutos desse relacionamento deveria ser o reconhecimento da necessidade de pedir perdão ou a liberação do perdão
para as pessoas que te fazem mal. Eu lembro também do relato da história que ele conta de uma mãe que começou a ter problema com 2 filhas. As 2 filhas começaram a dar muito trabalho para essa mãe e ela não entendia o porquê e começou até... Quando os filhos começam a dar trabalho, eu vou falar por mim, a gente começa a questionar o nosso papel de pais, a nossa eficiência como pais. E foi o que essa mulher fez. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Não é possível, esses meninos me dando trabalho desse jeito. Não é? Aonde foi que eu errei? E aí, o Espírito Santo, ela estudando a palavra, o Espírito Santo deu um insight para ela, mostrando para ela o que estava acontecendo. Como? Quando as filhas estavam tendo aquele comportamento, o Espírito Santo falou assim com ela: lembra como é que você fazia com a sua mãe? Com todo o sofrimento que ela causava em você? A mãe, olha, Espírito Santo querido, obrigado. E aí a mãe pediu perdão para a mãe, para a avó, e isso foi confessado, quebrado. E a mãe também pediu perdão para as filhas. Filhas, a palavra de Deus diz: pais, não susciteis a ira a vossos filhos. Nós falávamos aqui com os homens hoje de manhã, né? Alguns até testemunharam. Desliga aí agora, vai tomar banho agora, vem aqui agora, vai lavar a louça agora. Que isso? A Isaura não passou lá não, gente? A escravidão já acabou e você tem mais recursos. As crianças também têm os seus afazeres importantes para elas. Elas precisam e devem ser respeitadas, para que elas também aprendam a respeitar. A gente está falando aqui das conquistas. Filho, filhar, daqui a 2 minutos você vai precisar desligar o telefone para tomar banho, ok? Combinado? Combinado. Daqui a 5 minutos está na hora de você ir para a cama dormir, escovar os dentes, ok? Ok. E as pessoas, uma criancinha aqui de 3 para 4 anos, entendendo esse princípio, e acabou aquela angústia que gerava quando chegava nesses momentos. Um pai testemunhando hoje de manhã, com a aplicação desse respeito pela filha, ela já respeitando o pai e a mãe também, nos combinados. São coisas que você pode experimentar. Não é porque você foi criado assim que tem que ser assim para frente. O ciclo do perdão, do respeito, pode começar em você. Nós entendemos na série passada sobre a lei da semeadura. Talvez você não gente, talvez você seja cético. Você não quer entender isso, quer levar para o outro lado. Então pesquisa aí depois na internet. O pêndulo de Newton. Aquelas bolinhas. Você pega uma bolinha e solta. Ela bate aqui, ela dispara a mesma situação para frente. E aquela lei mostra para você que tudo que você semeia, você colhe. Você pega 2 bolinhas e solta, 2 bolinhas, vai para frente e volta, bate nas 2 bolinhas, 2 bolinhas. Pega 3 bolinhas, pega 4 bolinhas. É incrível. Como é que até a física mostra que Deus é Deus e a Bíblia é Bíblia, e isso vai continuar sendo estudado, e tira da Bíblia, aplica na física, e tira da Bíblia. Outra lei física. Nossa, tem tantas. Meu tempo já estourou. Eu não posso continuar. Mas tem muita coisa que você pode tentar questionar. Mas esses princípios são eternos. E depois que a mãe pediu perdão para a avó, as filhas foram transformadas. O comportamento delas foi transformado. E essa casa recebeu a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque o perdão entrou. O perdão saiu. O perdão fluiu.
entre as partes, entre as pessoas. E eu quero encorajar você a fazer reflexões para que você entenda que esse ciclo do perdão, ele precisa e pode acontecer também na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. E talvez você não entendeu ainda, mas eu quero te dar mais alguns exemplos no business. Tem pessoas que têm problemas financeiros. Por quê? Não sabem de onde vem, mas pode ser porque não perdoou aquele homem que fez mal, que levou, que deu um prejuízo. Às vezes você tem, por falta de perdão a si mesmo, você vai lembrar de R$5 que você perdeu. Não, até hoje, aqueles R$5 está lá cravado. Você ganhou de presente 100 da sua avó uma vez. Mas até hoje você está com aqueles R$5 que você perdeu quando você ia comprar chup-chup, quando você era pequeno. Tem uns que nem cresceram ainda, mas... Está entendendo o que eu estou dizendo? E a gente tem facilidade de guardar a nossa perda numa caixinha, trancada, lacrada, com cadeado e tudo mais. As coisas boas que Deus já mandou, isso não faz diferença não. O perdão em Cristo Jesus é meu. Eu não posso dar. Eu sou um mar morto. Eu só recebo e não deixo passar adiante. E aí isso gera também perdas, morte. E o perdão, ele foi feito para fluir através de mim e de você. Em todas as áreas. Eu sei. Eu vou dizer para vocês que eu vivi isso. Eu tomei um prejuízo gigante. Para mim era muito dinheiro. De um dos meus clientes. A empresa dele está capengando. E para a glória de Deus, eu estou só subindo. Porque eu nem acionar justiça, eu não preciso. Porque eu dependo de Deus, não é da justiça. E Deus vai cuidando da gente. E talvez você esteja assim. Você não perdoou. Lembra o pastor Elton falou aqui na live dele. Uma pilha de cheque que ele tinha. E ele ficava olhando as notas, alimentando aquele ódio, aquela situação de ruim. Aquele sentimento ruim. Apaga a palavra ódio, ele não usou essa palavra. Mas quando ele falou de sentimento ruim, me remeteu àquela situação de frustração, de tantos outros sentimentos que você pode fantasiar que ele teve. Mas teve um dia que ele rasgou tudo. Tirou aquele peso, aquele fardo que ele estava carregando. Para ele viver e receber o novo de Deus na vida dele. E é isso que eu desejo que você viva. Que você libere o perdão. E talvez hoje você esteja vivendo um afastamento de seus filhos. Ou você não entende porque seu pai, a sua mãe é distante de você. Pode ser porque você não perdoou eles. Porque eles saíram cedo para ir trabalhar e te deixaram muito pequeno. E aí você vive, nossa, eu queria até estar próximo da minha mãe e do meu pai. Ou você, pai, eu não entendo porque meu filho, minha filha não é próximo de mim. E talvez seja isso. Falta essa conversa, filho, filha. Eu estou entendendo que você, eu estou sentindo que você está longe. Ô pai, estou sentindo que você está longe. Eu quero pedir perdão, eu quero resolver a situação. Eu sei que foi por motivo de trabalho, mas no meu consciente eu sei, mas no meu inconsciente não. Mas eu quero declarar que essa dor de ter vivido, me sentindo abandonado quando criança, quando jovem, quando adolescente, no momento que eu mais precisei. Talvez seus pais tiveram que cuidar de alguém, dos pais deles. Às vezes até de um problema de um filho que teve uma doença, uma enfermidade muito séria. E aquilo gerou em você uma coisa que não dá para nomear, mas você sente. Você sente aquele negócio com o irmão, com um parente que estava sofrendo no leito de morte.
com a sogra, com o sogro. Você sente aquela giriza e não sabe por quê. Eu estou dizendo para você, você precisa conversar sobre isso com essas pessoas. Você precisa liberar perdão. E você precisa pedir perdão. Essas pessoas com certeza também não queriam estar ou te causar tamanha dor. Certo é que existe um recomeço. E o mal pode ser quebrado hoje, através da sua vida. Não precisa ninguém vir te pedir perdão. Você hoje pode escolher perdoar, pode escolher começar diferente e lançar sementes diferentes, independente do que fizeram com você até agora. O Espírito Santo tem todo o poder, por isso é dunamis, a palavra no original usada para Espírito Santo. Poder de Deus, dinamite. Uau, que poder é esse? Para implodir tudo que estava de ruim na sua vida, para um começo novo, acertado com Deus. E se você ainda tem dúvida que o perdão é um loop infinito, cíclico, Jesus, quando foi pedido para me ensinar a orar, Mateus capítulo 6, verso 12, ele disse o seguinte, não precisa de abrir, eu vou ler para você: perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É looping, é sequência, é cíclico, é constante. Você só vai ter se você entrar nisso. Percebe? Se eu estiver disposto a entrar nisso, nesse movimento de cura, de libertação, de transformação, vai acontecer comigo, porque ora eu vou precisar dar, e muitas outras vezes eu vou precisar receber. Com certeza eu vou ferir, eu vou machucar alguém. E por isso eu decidi e entendi que eu preciso mais de Deus. E se você entendeu isso, eu quero te encorajar a fechar os seus olhos e falar com Deus sobre isso, a desfrutar sobre isso. Peça o Espírito Santo para mostrar uma área na sua vida que você desejava estar assim, muito melhor, e você não entende por que você ainda não foi, porque ainda você não deslanchou. Você até vai em um certo ponto, mas não rompe dali para frente. Peça o Espírito Santo. Talvez você está com feridas emocionais, assim, e você quer subir no dinheiro, no carro, na moto, na casa, na empresa, no que for, para mostrar para alguém que te feriu que você venceu. Ei, Deus vai te dar, não para isso, mas porque você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. Você não precisa disso para esfregar na cara de ninguém. Ele faz de bom grado. E aí vai arrancar aquele limite que Deus tinha, que estava como impedimento na sua vida. Então vai falando com Deus aí, peça o Espírito Santo para te mostrar. Peça o Espírito Santo para mostrar por que os seus relacionamentos ainda não fluíram, por que você ainda não casou, por que você casou e se separou. Peça o Espírito Santo para te mostrar. Ele é Deus, Ele te conhece, e Ele tem poder e autonomia para liberar perdão na sua vida. Peça para Ele. #Deus é tremendo.